E aí, gente, boa tarde, pessoal. Como prometido, vamos começar agora. Essa é uma das primeiras lives que eu vou fazer para ensinar realmente uma técnica. E vou esperar entrar mais alguém aqui. A Verônica. Oi, Verônica, tudo bom? Então, o motivo dessa live é o seguinte: vários colegas. Ah, voltou. Vários colegas, devido à necessidade que eu vi de outros colegas pedindo, né? E eu fiquei muito triste em ver que muita gente não sabia de alguns assuntos relacionados à estética, mesmo colegas que trabalham na área, que queriam conhecer mais. Eu fiquei muito triste com isso e eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar essas pessoas que precisam também conhecer, aprender um pouco mais da estética. E ontem eu perguntei qual era o assunto que vocês queriam e eu tive algumas respostas de profissionais que trabalham na área. E eu vou responder agora na live, né? Pediram para falar sobre drenagem linfática corporal. Então eu vou falar sobre os princípios da drenagem, como fazer. A pergunta era como fazer uma técnica correta. Então, qual é o princípio normalmente da drenagem linfática? Eu quero que vocês coloquem aqui quem de vocês sofre com inchaço, com retenção de líquido. Coloca aqui Ana Clarice, Babi, Fernanda Suelza Mendes, Genilton. Então eu quero que vocês me digam se alguma de vocês sofrem com retenção de líquido, sofrem com inchaço, sentem as pernas inchadas, cansadas, sentem o abdômen mais inchado, se vocês têm algum problema nesse sentido. Cláudia, Aleohana, Aleandra. Então eu quero que vocês me falem se vocês têm algum problema com retenção de líquido. E o que é a drenagem linfática, né? Para começar, a drenagem linfática é a retirada ou a potencialização, na verdade, do modo com que o nosso corpo drena o líquido intersticial, tá? É um líquido que fica externo à nossa célula, tá? Que fica no meio entre as células. É como se ele banhasse as células, tá? E o que acontece? Esse líquido, normalmente, ele fica do lado externo, entre as células, e ele acumula. A Fernanda está dizendo aqui que tem retenção de líquido. E, normalmente, quais são as causas que aumentam? Eu aumento... Júnior, um abraço, amigo. Que eu aumento essa quantidade de líquido perpétua. Oi, perpétua. Que eu aumento essa quantidade de líquido fora da célula. Quando eu tenho um alto consumo de sódio, tá? Pelo processo de osmose. Quando eu faço ingestão de pouca água. Por quê? Porque o meu corpo começa a colocar menos para fora. Eu começo a ter uma diminuição da minha sudorese. E aí, por quê? Porque, entende? Quando está faltando, eu poupo. E o corpo é muito inteligente quanto a isso. Ele quer poupar. Alex. Oi, Nai. Oi, Alex. Falando aqui com o pessoal. Então o seu corpo ele quer poupar. Ruth, olha, Ruth foi que pediu para falar sobre drenagem linfática. Vai para você, viu, Ruth? Um abraço, minha linda. Então o nosso corpo ele quer poupar água quando você ingere pouco. Então um dos melhores motivos de você beber água é para diminuir essa retenção de líquido, tá? Mas vamos falar de drenagem linfática, de como acontece o processo de drenagem linfática. Porque drenagem linfática, a pessoa diz, eu vou começar a drenar o seu líquido. E não é drenar o líquido. Isso já acontece naturalmente pelo seu organismo. Então, eu vou falar para profissionais, tá? Para ajudar. E para você também que é meu seguidor e que vê aqui, acompanha o nosso Instagram, acompanha o YouTube, o Facebook, eu quero que vocês compreendam como funciona. A Helena disse que tem, normalmente quase todas as pessoas hoje, pela nossa alimentação, pelos maus hábitos, pela diminuição da atividade física, tende a acumular muito líquido. Kelverton, um abraço, amigo. Então, Larissa, vou só dar um alô para vocês. Então, vamos começar. O que é que faz, normalmente, acumular mais líquido? Alimentação, falta de atividade física e também, tá, problemas patológicos. Problemas em relação a inflamações, tá? Quando você está num período inflamatório, menstruação nas mulheres. Então, tudo isso influencia se você está ou não retendo mais líquido. Então, para a gente não demorar muito para entrar no assunto, o que acontece?
não tem nos vasos linfáticos o que é? Existe no seu organismo o sistema sanguíneo e o sistema linfático, tá? Imagine que são dois sistemas de dutos, de canalização, tá certo? Esses sistemas de duto, o sistema sanguíneo carrega sangue e o sistema linfático carrega linfa, que é um outro líquido que é produzido pelo seu organismo, muito rico em glóbulos brancos, em substâncias protetivas do seu organismo, tá certo? Entendido? Então, são duas vias diferentes. O sistema sanguíneo é o sistema linfático hoje nós vamos falar do linfático. O sistema linfático, normalmente, ele acontece levando e trazendo esses líquidos. Ele não tem um início fixo, mas ele tem um final, tá? O final dele é nos chamados linfonodos, tá? Não é gânglios, tá? As pessoas chamam gânglios linfáticos, mas gânglio é um processo patológico. É um processo de inflamação dos linfonodos. Então eu tenho aí, normalmente, eu estou aqui seguindo, para eu seguir uma ordem de raciocínio, tá? Para passar para vocês, as nossas cadeias linfonodais. As cadeias linfonodais, elas estão normalmente, são as cadeias principais, as axilares, supra- e infraclaviculares, metonianas, a retroauricular, nós temos as inguinais, as poplíteas, as do cotovelo, tá? Então são cadeias, nós temos muitas cadeias linfonodais, e essas cadeias linfonodais formam os troncos linfáticos. No total são 11 troncos linfáticos no nosso organismo. Então o que acontece? 80% desses troncos linfonodais são superficiais, eles estão na superfície da pele. 20% deles são abaixo da aponeurose muscular, tá? Da face da musculatura. Então, 80% deles eu consigo tratar com terapias manuais, tá? Com a drenagem linfática manual, que é a que eu vou falar hoje. E 20% deles eu não consigo trabalhar manualmente, eu vou trabalhar através da contração da musculatura. Então, o estímulo de contração da musculatura vai fazer com que eu aumente, eu potencialize esse retorno linfático, que ele já acontece naturalmente no seu organismo. Coloquei silicone na mama, fazem 34 dias, mas estou inchando a barriga. Isso é normal, tá? É normal porque há cortes na região onde você normalmente colocou o silicone e foi interrompido o trato linfático, né? Então imagine que a linfa que normalmente subia aqui e que passava pela sua mama em direção ao tronco axilar, ele foi interrompido, houve uma interrupção nesse fluxo. E até que que passe esse processo inflamatório e que ele tenha essa reconstrução, é normal com que acumule líquido. Foi a colocação daqui da Fernanda Suerda Santos. Então vamos lá. Como a pergunta da nossa colega fisioterapeuta foi assim: Dr. Sóstenes, eu tenho muita dúvida sobre como fazer uma drenagem linfática correta. O que é que eu posso fazer para fazer uma drenagem linfática correta? Tá? E Alice, olha gente, Alice, um beijo meu amor. Wesley Petrus, Suerda, espero que eu tenha respondido, tá? Fernanda Suerda. Então, como fazer uma drenagem linfática correta? Então, como eu falei, 80% dos gânglios são superficiais, dos dutos linfáticos são superficiais. E o que acontece? Para que eu consiga estimular esse retorno linfático, eu tenho que aumentar a pressão, entenda, a pressão fora da célula, para que ele entre dentro do vaso, dos gânglios linfáticos, que os caras em forma de U, é em forma de U, tá? E eu preciso aumentar, é como se eu tivesse que apertar fora a bolsa. Imagine para ser bem didático para vocês, vocês sabem aquele negócio de iogurte que vende, né? Normalmente eu chamava de bate-guto na minha época, que você aperta o bate-guto e ele desce água pro copo. Então imagine que a célula do lado de fora seja o bate-guto, tá? E você vai apertar, e aí ele vai sair de lá e vai entrar no copo. O copo é em U aqui, ó, e eu aperto o bate-guto para entrar no copo. Vocês entendem que é bate-guto, né? Para todo mundo entender. Quem não é daqui do Nordeste, não sei se chama de bate-guto, mas eu cresci chamando de bate-guto. Lucineide, um beijo, meu amor. Obrigado, Kevin. Vamos fazer mais live. Então, você tem que aumentar essa pressão. Então, eu pressiono mais para que o líquido saia de dentro do bate-guto e entre dentro do copo. Tá?
Depois da sessão de criolipose, é importante fazer drenagem? É sim, tá? É sim, por quê? Porque querendo ou não, durante o processo, há uma diminuição, depois da criolipose, a pergunta do Juliano, da Juliana, perdão, aqui, depois da sessão de criolipose, é importante fazer drenagem? É sim, é importante fazer drenagem. Não é determinante para o resultado, tá? Não há ligação direta com o resultado, porque o processo de apoptose, que é o princípio que a criolipose trabalha, ele vai acontecer independente do tecido ser drenado ou não. Mas para que você tenha uma diminuição desse inchaço, por quê? Porque houve um processo ali onde você fez uma isquemia no tecido, você segurou o tecido ali durante o tempo e faltou naquele momento ali oxigênio naquele tecido. Você com a drenagem, você vai ajudar com que aqueles gânglios que foram lesionados naquele momento ali, essa drenagem ela aconteça melhor, tá? A drenagem é muito boa independente de qualquer tratamento, mas associada à drenagem linfática, ela vai trazer um resultado a longo prazo, beleza? Foi a pergunta da nossa seguidora aqui, Neide, Heloísa, Juliana, um beijo, tá, Ju? Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação de vocês. Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer para aumentar essa pressão? Essa pressão pode ser qualquer pressão, pode ser de qualquer forma que eu posso fazer essa pressão fora da célula para que esse líquido entre no vaso e eu diminua a quantidade de líquido no meu corpo? Não pode ser, tá? Se você fizer uma pressão menor, você não vai ter o efeito. Se você fizer uma pressão maior, você vai interromper o fluxo. Mas se eu apertar muito forte, ele não vai sair porque vai travar. Se eu apertar muito fraco, ele vai sair pouquinho. Eu tenho que apertar numa pressão ideal. Qual é essa pressão, Sócio? Como eu faço normalmente, eu vou ensinar para vocês hoje, para você que é profissional, para como você treinar a sua mão para a sua drenagem linfática ser perfeita. Então, Dorinha está dizendo assim, eu tô lascado, então minha alimentação é totalmente louca, exercício físico é meu maior terror. Dorinha, eu te falei aqui para vocês sobre a nossa lista VIP. Então, se você não está indo na lista VIP, tá? O que é que só vai ter na lista VIP? Eu estou preparando vários materiais. Eu tinha preparado só um, que eu tinha começado a preparar, mas eu preparei outro material para eu ensinar a vocês o que acontece na sua mente que faz com que você não consiga fazer exercício, faz que você fique ansiosa, faz que você não tenha a saúde que você sonha, faz que você não seja a pessoa que você sonhou em ser. Então, se você quer descobrir, vai lá no meu perfil agora, clica lá no link, vai aparecer, eu quero entrar na lista VIP, você entra lá, adiciona o número, que hoje eu já mandei o material, tá? Eu já mandei o material de incentivo para que vocês comecem, mas dia 18 é o dia que eu vou mandar essa aula que eu estou preparando com muito carinho, para vocês conseguirem dar esse pontapé inicial, isso porque eu quero ajudar, eu quero fazer com que vocês consigam de verdade, porque um dia eu já tive aí, desse jeito, sem conseguir, sem fazer, e hoje ainda não é fácil, viu? Quem disser pra você que é fácil, tá mentindo, não é fácil, mas depois que você troca a mentalidade, é melhor. Então vai lá, Dorinha. Então vamos lá, gente. Sou profissional, sócio, eu quero treinar minha mão para fazer uma drenagem linfática bem feita. Antes de tudo, você tem que entender que o que acontece. Existem os filamentos de ancoragem, você não vai conseguir drenar todas as regiões. Por exemplo, eu vejo muitos profissionais fazendo drenagem na parte posterior da coxa, tá? A parte posterior da coxa é uma área que é pouco vascularizada, nutrida por vasos linfáticos superficiais. Os vasos linfáticos da cadeia posterior são mais profundos. Então, como é que eu vou drenar, sócio? Através da estimulação muscular, movimentos miolifocinéticos, tá? Que a gente chama, que nome bonito, né? Miolifocinéticos são os movimentos que a gente faz para estimular o retorno linfático na região posterior da coxa. Na região anterior da coxa, a gente consegue sim estimular esses gânglios pela pressão. Qual pressão, sócios? De 30 a 40 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão ideal para uma drenagem linfática perfeita. Então, se alguém fez aí, achou que estava fazendo drenagem linfática, fazendo um movimento muito rápido, ela me deixou roxo fazendo drenagem. Não, ela podia estar achando que fez da melhor forma possível, que ela estava fazendo o melhor dela. Mas não era drenagem. A drenagem precisa ter essa pressão exata, tá? E eu não posso, por exemplo, digamos, só estou fazendo uma drenagem com modeladora. Eu errava isso no começo da minha carreira, tá? Abrindo aqui o coração para vocês. O que é que eu fazia? Fazia drenagem com modeladora, achando que estava fazendo alguma coisa. Não está fazendo. Porque quando você drena, a drenagem ela não acaba quando você termina, porque você só está potencializando. Você não está fazendo drenagem, você está potencializando uma coisa que o corpo já faz.
Então, se você no final da drenagem faz uma modeladora, entenda que você estava arrumando, empurrando uma poça de água, tá? A poça está aqui, eu não posso bater na poça, eu não posso esfregar a poça, eu tenho que arrastar essa água, esse líquido, para que ele seja direcionado para o ralo. Qual é o ralo? Os gânglios, tá? Os gânglios, na verdade não, os linfonodos, tá? Olha aí, eu falando errado ainda. Os linfonodos, eu direciono para os linfonodos. Então, eu tenho que direcionar esse líquido, essa linfa, para as minhas cadeias linfonodais. Como é que eu vou fazer isso? Numa pressão exata de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Hoje eu vou ensinar para vocês ainda hoje como medir para você treinar a sua mão para conseguir fazer. Então, se você não dá essa diferença de pressão externa exata, você não está fazendo drenagem efetiva. Existem hoje alguns pares de drenagem linfática no mundo, tá? Eu trouxe 3 nomes aqui muito conhecidos: Godoy, Voder e Leduc. Então, esses são os principais nomes. Se você quer estudar um pouco mais, vai dar um Google aí, Godoy, drenagem linfática, Voder, drenagem linfática, Leduc. Dá um Google e você vai conseguir aprender mais sobre o que esses caras falam. Eles têm princípios que trabalham semelhanças, mas que se distinguem em alguma coisa, tá? Eu não vou abordar isso aqui, por quê? Porque dá motivo de uma aula toda. Eu quero hoje passar para você aqui as principais coisas. A drenagem vai potencializar esse retorno da linfa. São movimentos, como é que tem que ser feito? São movimentos lineares e uniformes. Não é rápido, não é vigoroso, isso aí chama massagem modeladora, tá certo? Massagem modeladora é que é movimento rápido e vigoroso. Então o Ferreira está dizendo que travou aí. Vamos lá. Não, drenagem não é feita de maneira rápida e vigorosa. É uma coisa uniforme, tá? São movimentos lineares, únicos, sem perder normalmente o contato com a pele, o contato com o paciente. Aí outra dúvida, só eu posso usar creme? Eu posso usar gel? Eu posso usar óleo? Normalmente, o que é que a literatura diz? Que não usa nada. Só que na prática clínica a gente sabe que às vezes a pele, a nossa mão, não está tão boa para o deslizamento. O que é que a gente usa normalmente? Géis de contato, óleo de contato ou algum creme específico que auxilie nesse toque do tecido. Não é um creme que vai fazer ficar escorregadio, porque eu preciso ter a pressão correta para que eu consiga drenar em direção aos meus ductos linfonodais, tá certo? Às minhas cadeias linfonodais. Então eu posso usar um creme, não é para bisuntar o paciente, tá certo, gente? Não é para banhar o paciente de óleo ou de creme. É um creme suficiente para que haja uma melhora no tecido a ponto de você conseguir um melhor contato, beleza? Então, a consciência basicamente é só, gente, a sua energia antes, como era de verdade a sua energia agora, de novo corpo. Eu era derrubado, hoje eu consigo fazer muito mais, tanto é que você viu aqui, eu sou agoniado e meio, viu, Kevin? Então, o excesso de peso, além de tudo, deixa você mais quieto, mais quietinho. Eu sempre gostei de ser mais acelerado, mas depois que eu emagreci, eu consegui ter uma performance melhor em tudo na minha vida. Então, continuando aqui, gente, Leduc, Godoy e Voder. Anotaram? Se não anotou, anota aí que esses nomes são os principais nomes hoje da drenagem linfática no mundo. Para você ter ideia, Voder, ele diz o seguinte, que os linfonodos, ele tratava primeiro linfedema. Linfedema, gente, é um inchaço, é a inflamação. Quando eu tenho um gânglio, é quando eu tenho inflamação, sabe? No meu gânglio linfático. Então ele tratava esses linfedemas, era inchaço específico de pós-cirúrgico. Então ele dizia que deveria se iniciar do pescoço para baixo. Então, quando você fala, dá vontade de ficar 24 horas escutando suas dicas direto. Obrigado, Kevin. Então ele falava isso, Voder. Leduc falava que normalmente a drenagem deveria ser utilizada como uma forma mais local. Então você não deveria começar somente daqui. Eu podia começar, por exemplo, dos meus gânglios inguinais, na região inguinal, gente, quem não sabe, é a região da virilha, tá? Ali onde o sol não bate, normalmente nessa região. Já pedi para entrar. Beleza, Dorinha? Beleza, meu amor, vou te adicionar lá, tá? Então, o que acontece?
é arrastar. Como é que eu começo só na drenagem linfática? Normalmente, tá? A literatura diz, é de proximal para distal. Ou seja, se você vai drenar a região do braço, você começa primeiro da região próximo ao meu linfonodo da região, tá? Normalmente o da axila, o axilar. Você aplica curso na área da estética? Aplico sim, tá? A gente inclusive vai ter um curso aqui em Mossoró, dia 29 de setembro, um curso sobre criolipose e associações, somente para profissionais da estética, tá certo? Então, se você tem dúvida de como aplicar criolipose, você vai aprender como aplicar criolipose, vai aprender as principais formas de associações, tudo com muita base científica, direcionamento através de artigo. Porque não adianta falar da boca não, né, gente? A gente tem que embasar em artigo científico para conseguir difundir e fazer um trabalho muito bom, com muito resultado. É prejudicial tomar cerveja? O álcool, normalmente, ele tende a reter mais líquido, tá? É interessante a pergunta aqui da Fernanda. Álcool retém líquido. Por quê? Porque, normalmente, quando você bebe, ele quer utilizar isso para metabolização. Então, ele segura o líquido dentro, porque a célula, você tá, em vez de estar tomando... Por isso que a gente está bebendo, se for beber, tomando água junto, tá? Porque você tem que estar hidratando. As pessoas realmente, o que é a ressaca no outro dia? É porque você está desidratado, o seu corpo coloca você numa situação assim, meio desconfortável para dizer que você precisa tomar água. Beleza, Fernanda? Então, gente, o que é que eu quero passar para vocês hoje? Sóstenes, eu já entendi, eu preciso de 30 a 40 milímetros de mercúrio, eu preciso fazer movimentos lineares, de proximal para distal. Então, se eu estou aqui no braço, eu começo drenando do braço próximo à axila, eu faço bombeamento dos gânglios, tá? Obrigado. Ainda não em Campina Grande, tá certo? Mas minha mãe mora aí em Campina. Um beijo. Quem aqui é Gary Gomes. Gary, um abração. Eu preciso fazer o bombeamento dos gânglios. O que é? Dos gânglios não, gente. Eu tô errando direto. Não é gânglios, Sóstenes. São os linfonodos. Eu faço o bombeamento dos linfonodos, das minhas cadeias linfonodais. Gânglio é quando tem um processo patológico, gente. Entenderam? Até eu preciso... Por quê? Porque na faculdade e outras coisas, a gente vai aprendendo essas coisas e vai saindo automático. É igual dizer que vai tirar a pressão. Já viram o povo dizer, tira aqui minha pressão. Não é tirar, gente, é verificar a pressão. A pessoa fica confundindo, mas tudo bem, vamos para frente. Então, movimentos lineares em única direção, sem perder o contato normalmente, na pressão exata. Agora eu vou ensinar a vocês como eu treino as minhas alunas, como eu treino normalmente as minhas licenciadas, para fazer uma drenagem perfeita aqui no meu método, que chama SOS Zero Inchaço, tá? Onde a gente faz uma drenagem completamente diferente, né? É uma drenagem que cumpre o que a drenagem linfática normalmente faz, só que a gente agrega outros produtos ortomoleculares e substâncias que potencializam a diminuição de gordura localizada e de celulite, beleza? Então, esse é o SOS Zero Inchaço, normalmente que eu aplico junto ao fator de emagrecimento e de outros protocolos que eu tenho aqui na Tratare Clinical. Então, para vocês que querem aprender como fazer agora uma drenagem boa, o que é que você vai pegar? Esse aqui, gente, que você não sabe o nome, é um nome estranho, tá? Alguém chama de bichinho para tirar a pressão, mas o nome disso aqui é esfignomômetro. Se eu tiver errado, vocês digam, mas até onde eu aprendi, isso aqui chamava esfignomômetro. Então, eu pego o esfignomômetro, vocês estão vendo ele aqui, né? Dá pra ver? Dá, né? E aí, no meu esfigno, eu tenho aqui quantificado a pressão em milímetros de mercúrio. Em milímetros de mercúrio, tá? Qual é o procedimento mais avançado para a famosa gordura localizada? Lidiane, é necessário avaliar, tá? Mas hoje os procedimentos mais avançados são que utilizam ondas sonoras, estímulos térmicos, tá? Tanto para o frio quanto para o calor, porque a gente trabalha essa metabolização do adipócito. Então, para a gordura localizada, normalmente, o que é que a gente pode citar? Ultracavitação, carboxterapia, criolipose, radiofrequência. São os principais equipamentos e terapias utilizadas para a gordura localizada. Então, tem que ser feito da maneira correta, com todas as contraindicações, mas normalmente tem um resultado fantástico em perder aquela gordurinha que normalmente não sai para quem malha ou então que tem muita dificuldade de sair. E também para quem quer um estímulo para conseguir ter um corpo melhor. Kevin está perguntando, Sorte, você pensa em ensinar uma nova equipe, em abrir um novo consultório por blindado, tipo expandir, Mossoró já tem?
espalhar Natal, fortalecer a cidade no futuro? Quer tá adivinhando, né, amigo? Então, uma novidade que a gente tem é que a partir agora de outubro, nós vamos estar em Fortaleza com a segunda sede da Tratari Clinical, começando os atendimentos, implementando realmente em Fortaleza. Então, você quer de Fortaleza aí, se liga que a gente está chegando. Esfignomamômetro, isso mesmo. Esfignomanômetro, é isso mesmo. A pessoa abreviou o nome, viu, gente? É esse nome que trouxe. O aparelho de verificar a pressão, que o povo aqui chama de tirar a pressão. Na faculdade todo mundo ficava brigando. Ah, é para verificar, não é para tirar não. Então vamos lá. Como é que você verifica? Olha aqui, ó. Tá vendo mexendo? Chegou em 30, de 30 a 40 milímetros de mercúrio é a pressão exata. Então você pega o seu aparelhinho que está encostado aí, que você usa para verificar a pressão dos seus pacientes. E aí você faz esse teste com a sua mão e você vai ter a pressão exata que você tem que usar numa manobra de drenagem linfática corporal, para que haja esse estímulo de retirada desse estímulo, dessa pressão externa, tá? Para adentrar, para que esse líquido venha e entre nos vasos linfáticos, tá? Tire do intestício, estimulando aí essa diminuição de líquido no organismo. Então essa é a principal dica. Então se você está aí, é profissional, quer treinar, não sabe qual é a mão certa, a pressão certa, tá aqui, gente, tá aqui aí. Estão vendo aqui chegando aí? Tá em 30. Estou fazendo a pressão certa aqui, ó, 30 a 40. Eu seguro nessa pressão, a variação é essa de 30 a 40 milímetros de mercúrio para conseguir ter uma resposta melhor na drenagem linfática. Então, hoje vocês aprendem a diferença de o que não é drenagem linfática, coisa rápida. Isso aqui é modeladora, tá? Serve para modelar o tecido, para movimentar de posto de um lugar para outro, para eu ajudar no contorno corporal. Mas a drenagem linfática, com estímulos da drenagem, os benefícios que ela traz, é dessa forma que eu passei para vocês normalmente. A aula de drenagem não se dá em uma live. Eu vim tirar dúvidas de colegas que normalmente têm dificuldades, não sabem, queriam um direcionamento melhor. Então a forma correta é essa: proximal para distal, movimentos lineares, sem perder o contato, na pressão exata, fazendo bombeamento. Se for menos milímetros de mercúrio, tá? Você não tem o efeito de drenagem. Você vai estar estimulando um outro tipo de massagem, outros receptores sensitivos, mas a drenagem linfática, se for menos, ele perguntou aqui, mosquerdoso, isso. Então, se for menos milímetros de mercúrio, você não está fazendo a drenagem, você está fazendo uma massagem, tá? Uma massagem com alguns outros estímulos, realmente existem outros estímulos, mas a drenagem linfática manual, ela, pela literatura, pelos efeitos fisiológicos, já tem vários estudos em cadáver, através de linfofluoroscopia. Então ele verificou que o tamanho, o tempo e a pressão de executar o tempo só, normalmente, quanto tempo a gente calcula de acordo com a região, normalmente são de 5 a 10 movimentos em direção ao gânglio, de proximal para distal, tá? De proximal, quando eu falo de proximal, gente, é de proximal o meu linfonodo, tá? O meu linfonodo de proximal, eu vou trazendo aqui de proximal para distal. Então é como se eu fosse desobstruindo aqui, ó, para ir trazendo para cá. Porque então, se eu trouxer para cá, aqui ainda está interrompido, né? Se eu vou empurrando para cá e aqui tiver interrompido, olha, aí o que eu preciso? Eu vou desinterrompendo daqui e vou trazendo com a pressão correta em direção, gente, a pessoa mostrando o bíceps, então em direção ao meu gânglio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer novamente outras lives para ensinar melhor a vocês outros procedimentos da estética, para que vocês consigam aprender mais, tá? Para os colegas que me acompanham, para os colegas que estão aqui querendo aprender sobre técnica, sobre procedimento, a gente quer ensinar, quer ajudar, quer levar o nível da estética no Brasil. E essa é uma missão que eu tomei para mim, porque eu vi alguns colegas meus que estavam precisando de ajuda, que estavam precisando de suporte, alguém que ensinasse, desse dica. Vocês vão ter aqui, além dos pacientes também, começarem a conhecer, tá, gente?
Paciente não é para ser leigo, não. Ele tem que saber do que você está fazendo. O povo gosta, normalmente os profissionais eles costumam não falar dos procedimentos, explicar o que vai ser feito. E isso é um dos principais diferenciais que você pode ter na sua prática clínica. Você que é esteticista, você que é fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, você que trabalha na área da estética, pode fazer sim. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui se foi bom para vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje. Lembre de dar o Google, estudar. Gente, tem que estudar. Você que é profissional da estética, seu diferencial é estudar. Seu resultado vem com estudo. O estudo, ele vai trazer o resultado do seu paciente para você conseguir alavancar e ser um profissional reconhecido. Beleza? Beijo no coração de vocês. A gente se vê numa próxima live. Essa semana eu quero fazer ainda. Então vamos fazer assim, vou marcar para sexta-feira. Eu vou colocar os stories pedindo para vocês colocarem temas, tá? Temas que vocês quiserem que eu fale nas próximas lives. Ferreira Kelvin, um abraço. Sueda, obrigado. Então sexta-feira a gente faz uma outra live para vocês por essa hora, meio-dia ou de noite, beleza? Então, quem não foi ainda, vai lá na lista VIP, tá? Vai para a lista VIP do WhatsApp para receber os conteúdos e a aula que eu estou preparando, porque infelizmente não tem como mandar aqui no Instagram, porque ficou uma aula grande, é uma aula assim de quase 1 hora. Então, para você que quer trocar mentalidade, melhorar seu corpo, melhorar sua vida, eu estou aqui para isso. Cheiro no coração, meu povo, e até a próxima. Vamos encerrar?